Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos! Continuando com a nossa disciplina de gestão de custos, já vimos vários conceitos, algumas ferramentas. Hoje nós começaremos a falar, continuaremos nas ferramentas gerenciais e falaremos principalmente do ponto de equilíbrio. Só fazendo aqui um parênteses, nós falamos já sobre a margem de contribuição, que é aquele índice, aquela ferramenta que fornece a informação de quanto um produto contribui para a geração de lucro da empresa. Nós falamos que quanto maior a margem de contribuição, muito melhor para a empresa. Bom, hoje nós começamos a falar então do ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o momento que a empresa passa a gerar lucro, a partir do momento de qual unidade que ela vendeu ou qual serviço que ela prestou, que ela passa a gerar lucro. Então vejam, também chamado de ponto de ruptura, ponto de partida, ponto de nivelamento, ponto crítico e break-even point. É o valor que deve ser faturado para que as empresas se igualem aos gastos da empresa. Então vejam, é o valor que deve ser faturado para que as receitas se igualem aos gastos da empresa. Ou seja, eu tenho a minha receita, o meu faturamento e eu tenho o valor dos meus gastos. É exatamente o mesmo valor. A partir do momento que eu começar a vender a próxima unidade, depois que eles se igualaram, eu começo a gerar lucro. Vejam que é uma informação importantíssima para a empresa. A empresa pode, por exemplo, criar metas em cima dessa informação. Olha, nós precisamos vender, numa concessionária de veículos, nós precisamos vender 50 carros. Por quê? Porque o meu ponto de equilíbrio está em 49. A partir do momento que eu vendi o carro de número 50, eu comecei a ter lucro. Então aí sim eu passo a ter lucro. Até eu vender essa quantidade, eu simplesmente estou vendendo para conseguir manter os gastos da empresa. Bom, o Martins ele coloca um gráfico aqui para a gente, exemplificando todo o processo de custo e o ponto de equilíbrio. Vejam que o ponto de equilíbrio é justamente o que divide o prejuízo do lucro. Nós temos aqui, e aí nós temos envolvendo lá o lucro, as despesas, os gastos e as receitas. Então, no ponto de equilíbrio, o resultado da empresa é nulo, nem lucro e nem prejuízo. Se você ouvir uma empresa dizendo assim, olha, alcançamos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio significa que naquele momento, com aquela venda, com aquela prestação de serviço, ela não vai ter nem lucro e nem prejuízo. Bom, temos 3 tipos de pontos de equilíbrio. E são 3 tipos de informações diferentes. Nós temos o ponto de equilíbrio contábil, vamos chamar aqui de PEC, o ponto de equilíbrio financeiro, PEF, e o ponto de equilíbrio econômico, que é o PE, certo? Cada um deles fornece uma informação gerencial para tomada de decisão diferente. O primeiro deles aqui é o ponto de equilíbrio contábil. Apresenta quantas unidades a empresa precisa vender para começar a gerar lucro. O mais simples deles, tá? Então, em quantidade, nós temos lá o custo fixo, nosso CF, dividido por o custo fixo mais a despesa fixa, dividido pela nossa margem de contribuição. Então, como vocês podem notar, nós temos que aprender a calcular a margem de contribuição para poder calcular o ponto de equilíbrio, São interligados. Então, na margem de contribuição, nós utilizávamos apenas os gastos variáveis. No ponto de equilíbrio, nós utilizamos tudo, porque eles estão embutidos na margem de contribuição. Pegaremos os gastos fixos e dividiremos pela margem de contribuição. Se nós quisermos saber, olha, eu já tenho conhecimento de quantas unidades eu preciso vender para começar a gerar lucro, mas eu quero saber isso em que faturamento. Preciso passar valores, certo? Então, olha, a partir de que valor eu começo a gerar lucro? Temos também na fórmula do ponto de equilíbrio. Então nós temos lá o custo fixo mais a despesa fixa dividido pela margem de contribuição e esta dividido pelo preço de venda, certo? Vamos ver aqui os outros pontos de equilíbrio, depois eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. O ponto de equilíbrio econômico, ele inclui no cálculo do ponto de equilíbrio um retorno esperado. Quando alguém abre uma empresa, uma pessoa jurídica, o principal objetivo de uma pessoa jurídica com fins lucrativos é que ela tenha lucro, certo? Então, se eu todos os meses me programar para vender as mercadorias e simplesmente alcançar o ponto de equilíbrio, não é muito bom para a empresa. Por quê? Porque o dinheiro que eu investi para abrir aquela empresa não está rendendo. Digamos que nós abrimos uma empresa aqui com 200 mil reais. O objetivo de abrir essa empresa é que eu pegue esses 200 mil reais e faça ele render mais dinheiro. Afinal de contas, eu poderia pegar esse dinheiro e jogar lá no banco, algum investimento do banco, se eu não quiser ser um empreendedor.
Mas já que eu abri a empresa, eu preciso fazer ela render, senão eu vou perder todo o meu dinheiro. Eu não posso, a minha empresa não pode ficar apresentando prejuízos em cima de prejuízos, eu vou fechar as portas e vou perder todo o meu investimento. Então, no ponto de equilíbrio econômico, nós incluímos um valor pelo qual eu desejo que a empresa tenha de lucro aquele mês. No ponto de equilíbrio contábil, eu sei quantas unidades eu vendi para começar a ter lucro. Neste ponto de equilíbrio, eu consigo identificar quantas unidades eu preciso vender para ter o lucro que realmente a empresa quer. Claro que se passar desse ponto de equilíbrio, é excelente para a empresa, mas pelo menos ele deve ser alcançado. Então, eu incluo lá na fórmula a despesa fixa, mais o custo fixo, mais o retorno de lucro desejado. Então eu quero um lucro de R$1.000, eu vou incluir mais R$1.000 no cálculo e vou dividir pela margem de contribuição e vai me apresentar quantas unidades eu preciso vender para pagar esses gastos fixos e adquirir ainda, conseguir esse lucro. Bom, em valores funciona do mesmo jeito que o ponto de equilíbrio econômico, contábil. Nós jogamos na fórmula do ponto de equilíbrio, a diferença é que nós vamos dividir a margem de contribuição antes pelo preço de venda e nós vamos encontrar o valor a ser faturado. Depois nós temos aqui o ponto de equilíbrio financeiro. Este, fazendo já menção ao anterior, a palavra econômico vem da lucratividade, da rentabilidade da empresa. O financeiro não, ele vem da parte caixa da empresa, né? Quanto a empresa precisa pagar, qual dinheiro de fato vai sair da empresa. Então nós envolvemos ali os gastos não desembolsáveis, que é o nosso ali GND. Vejam que a fórmula é praticamente a mesma. É só o item complementar que eu incluí. E agora, enquanto nessa ferramenta, o ponto de equilíbrio, nós incluímos o lucro desejado e somávamos aos gastos fixos, no financeiro nós vamos diminuir os gastos não desembolsáveis. O que seriam esses gastos não desembolsáveis? Pessoal, olha lá, ó. Desconsidera as despesas e custos que não apresentam desembolso para a empresa. Exemplo, a depreciação. O que é a depreciação? Vejam, imagine que nós compramos lá na empresa uma máquina, né, uma nova tecnologia, enfim, pagamos R$100.000 nessa máquina. Eu não posso pegar o valor desta máquina e diminuir todo de uma vez do resultado da empresa. Então naquele mês eu faturei R$100.000, comprei uma máquina de R$100.000, 100 mil menos 100 mil, tive lucro zero. Não posso fazer isso. Por quê? Porque a legislação contábil não permite. O que a legislação contábil permite? Que já que eu vou utilizar essa máquina por vários anos, eu preciso apropriar esse custo ou essa despesa também de forma gradativa. Então essa máquina eu vou utilizar por 12 meses. Então, mensalmente, eu vou apropriar o custo desta máquina, esses R$100.000, mensalmente aos custos dos produtos. Pego os 100 mil, divido lá pelos 12 meses e por mês eu tenho o valor a ser apropriado. O governo não permite que eu aproprie os R$100.000 todos de uma vez, já que esse custo vai ser utilizado por vários períodos. Pode ser por 5 anos, enfim. Isso existe tabelas na Receita Federal, do ano de duração. No caso das máquinas, nós podemos pegar também a quantidade de horas máquinas, a quantidade de unidades produzidas, são vários itens. Mas o que vocês precisam entender, para entender o ponto de equilíbrio, é que a depreciação é um bem não desembolsável. Porque como eu vou diminuir do meu lucro mensalmente o valor que eu paguei pela máquina, a parte financeira é outra coisa. Paguei a máquina, só que agora eu vou apropriar mensalmente esse gasto, certo? E esse gasto eu não vou desembolsar mais. Então eu tiro ali do meu custo de despesa fixa, porque a depreciação vai ser considerada como um custo fixo, por exemplo. Eu reduzo ela para saber quanto eu preciso vender para cumprir com minhas obrigações financeiras, certo? Eu não preciso considerar daí no cálculo a depreciação. A fórmula para encontrar o ponto de equilíbrio em valor funciona do mesmo jeito, né? A única coisa que muda aqui na fórmula é a divisão ali pelo preço de venda. Bom, vamos pegar um exemplo aqui prático. Calcule os pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, considerando as informações abaixo. Nós temos lá o custo fixo mensal, despesa fixa mensal, custo variável unitário, despesa variável unitária, preço de venda unitário, gasto com depreciação e o custo de oportunidade, que seria um lucro desejado. Aí, professor, mas veja, se eu estou falando do ponto de equilíbrio, eu não preciso das informações dos gastos variáveis. Precisa, porque nós teremos que antes calcular a margem de contribuição. E está lá, margem de contribuição, tem o meu preço de venda de R$10, menos 2 da despesa variável, menos 3
do custo variável. Temos uma margem de contribuição para este produto de R$ 5,00. Bom, calculando então aqui, primeiro o ponto de equilíbrio contábil. Jogando na fórmula do ponto de equilíbrio contábil, nós encontramos que nós precisamos vender 200 unidades deste produto para começar a gerar lucro, certo? Então, a partir do momento que eu vender a unidade de número 201, eu comecei a gerar lucro para a empresa. Porque eu já paguei todos os meus gastos variáveis e todos os meus gastos fixos. E assim eu começo a gerar lucro. Então, se eu vender 300 unidades, eu tive lucro, 400 unidades, eu tive lucro. Se eu vender 199 unidades, eu tive prejuízo. Professor, se eu vender então 200 unidades, a empresa está numa situação confortável. Não muito confortável, veja. Lembra que eu falei que você investiu um dinheiro para abrir essa empresa? Ou alguém investiu? Ele quer que gere um retorno sobre esse investimento. Se você vender somente as 200 unidades, vai empatar. E se você considerar que esse investimento poderia estar num banco, por exemplo, gerando algum lucro, algum juros para você, né, você está perdendo dinheiro. Então o custo do seu capital estaria sendo prejudicado. Bom, ponto de equilíbrio financeiro, pessoal. Nós vamos descontar dele aqui os gastos não desembolsáveis. No caso, o gasto com a depreciação. Então nós pegamos lá o custo fixo mais a despesa fixa, tiramos os R$200, que é o gasto com depreciação, e resultou em 160 unidades. Ou seja, a partir do momento que a empresa vender 160 unidades, ela já vai ter o dinheiro suficiente para arcar com os gastos e custos fixos. Ela não vai gerar lucro, porque para gerar lucro ela precisa vender 200 unidades. Porém, se ela vender 160 unidades, ela já terá o dinheiro suficiente para cumprir as suas obrigações financeiras. Já no ponto de equilíbrio econômico, pessoal, nós temos aqui um custo por oportunidade de 200 unidades. Então nós vamos acrescentar aos nossos gastos fixos e vai gerar ali, ó, 240 unidades. Veja a diferença. Enquanto no ponto de equilíbrio econômico nós tivemos que vender 200 unidades para passar a gerar lucro, no ponto de equilíbrio financeiro nós tivemos 160 unidades para pagar os nossos gastos. Já no ponto de equilíbrio econômico, já que a empresa deseja ali, ela almeja um lucro de R$200, ela precisa vender 240 unidades. Veja que são informações importantíssimas para a empresa, né? Dependendo da forma como ela quer trabalhar, ela tem 3 ferramentas que fornecem as informações. Olha, eu só preciso saber a partir de que momento eu passo a gerar lucro. Ótimo, calcule só o ponto de equilíbrio contábil. Ah, mas eu preciso saber quantas unidades eu deveria vender se eu quisesse alcançar determinado número, determinado valor de lucro. Vai utilizar o ponto de equilíbrio econômico. Eu preciso saber apenas quanto eu preciso vender para arcar com as minhas despesas e meus custos financeiros. Então, salários, enfim. Ponto de equilíbrio financeiro. Certo? São 3 informações diferentes e muito importantes para a empresa. Bom, coloquei aqui os 3 para a gente ver, né? Todos eles em unidades. Se a gente fosse calcular em valores, era só jogar na fórmula. Aí no material de vocês têm um exemplo de como fazer. E nós temos então a diferença das unidades. E aí você não pode, claro, se confundir. Olha, se eu vender 160 unidades, eu passei a ter lucro. Não é isso que acontece. Esse ali seria o ponto de equilíbrio financeiro. Daí a importância de você entender muito bem os conceitos de cada um desses itens. Bom, temos a margem de segurança, que é um diferencial entre o total de vendas planejadas e as vendas no ponto de equilíbrio de uma unidade. Então veja, a margem de segurança em valor são as vendas efetivas menos as vendas do ponto de equilíbrio. A margem de segurança em unidades são as vendas em unidades menos as vendas no ponto de equilíbrio em unidades. E a margem de segurança em percentual é só pegar a margem de segurança dividido pelas vendas totais vezes 100. O que é a margem de segurança então? É qual é a venda planejada que eu tive, né, e o ponto de equilíbrio. Quanto que sobrou? Qual é a margem que a empresa pode trabalhar para ela não passar a ter prejuízo? Bom, na próxima aula a gente entra no assunto já de preço de venda. Espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo também, estudem também os materiais e até logo.